Vou ler um versículo, dois versículos, na verdade 3 versículos. O primeiro deles se encontra em Mateus 16, o versículo 28. Depois Mateus 17, o primeiro e o 2. Mateus 16, 28, o 17, o 3 e o 2. Mateus 18 diz assim. Mateus 16 e 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso é Mateus 16 e 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pronto, 16 e 28. E na época houve aquela confusão entre os discípulos, acreditando que alguns dos discípulos não morreriam, né? Que não morreria. Mas a mesma Bíblia, lembro que essa pergunta foi feita a mim pelo pastor José Rodrigo, membro da mesa diretora da Assembleia de Deus, no ano de 97 para 98. A primeira vez que acabávamos de ler a Bíblia toda, e ele fez essa pergunta para mim, me deu 3 dias. E pela misericórdia de Deus, respondemos em seguida. Não por querer. Não queria, na verdade, foi só uma observação. Porque ao ler o versículo, e ao ler o primeiro, o capítulo 17, está escrito assim. 17 de Mateus está escrito assim. 6 dias depois. Depois de quê? Depois que Jesus havia dito aquilo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. E Pedro, que sempre tinha, no versículo a seguir, no capítulo, versículo 4, diz assim, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Pedro levou logo para o lado da idolatria. Então, meu irmão, Mateus 16 e 28, Jesus estava falando dessa transfiguração, que ele ia escolher alguém dos discípulos para mostrar como seria ele na sua glória. E ele escolheu, a escolha foi, não me pergunte por que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, seu irmão, porque essa resposta eu não tenho. Certo é que Jesus levou quem ele quis. Jesus escolheu quem ele quis para essa grande manifestação, para essa grande revelação. Então, Mateus, esse versículo, é verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão, quem foram esses alguns? Por que Jesus disse alguns? Porque ele ia chamar alguém de 3 de lá. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João. E se transfigurou-se, porque ele bem quis, porque Deus não pode ser questionado. Então a resposta de Mateus 16 e 28 está em Mateus 17, do 1 ao 3. Mateus 16 e 28 é respondido por Mateus 17, 1 a 3, tá bom? Então essa é a resposta de Mateus 16 e 28.